Paz do Senhor a todos. Eu gostaria de estar compartilhando uma palavra neste momento com todos, uma palavra que possa servir de edificação, aleluia, para a tua alma, para a tua vida, e que nós possamos juntos estar aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor Jesus. Uma palavra que está no livro de Apocalipse, capítulo 6 e o versículo 1 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor: E havendo o cordeiro aberto dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem ver. Eu olhei e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. Foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto, e o que tinha sobre ele estava assentado, tinha uma balança na mão. E olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem ver. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com a espada, com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Amém, Jesus. Essa é uma palavra, meus irmãos, que está no livro de Apocalipse, capítulo 6. É uma palavra que muito é pregada nos dias de hoje, muitos têm ensinado esta palavra, só que nessa noite eu gostaria de estar trazendo algo de diferente nesta palavra que eu vejo, porque muitos dizem que este primeiro cavaleiro, o cavalo branco do livro de Apocalipse, é o anticristo. Mas quando eu leio esta palavra, esta passagem, o Senhor Jesus não coloca que esse cavaleiro branco seja o anticristo, por vários motivos. Um dos motivos é que ele tem um arco na sua mão. O outro motivo é que ele recebe uma coroa e ele sai vitorioso e para vencer. E aqui eu vejo, meus irmãos, através desta palavra, que na sequência Deus vai liberando mais cavalos. E uma coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos desta palavra, algo que Deus fala no meu coração, que quando nós lemos o livro do profeta Zacarias, lá nós vamos ver a semelhança destes cavalos sendo falado no livro de Zacarias, numa profecia, uma visão que o profeta Zacarias vai ter da parte de Deus, e ele vai deixar escrito no capítulo 6 do livro de Zacarias. Nós vamos ver mencionado também estes cavaleiros montado em cavalos, mais ou menos nas mesmas cores e semelhança desses cavalos do livro do Apocalipse. Por isso eu não acredito que esse cavalo branco é o anticristo. Não tem como ser o anticristo. Uma porque ele tem um arco na mão, e outra porque ele recebe uma coroa, e outra porque ele sai vitorioso e para vencer. Quando nós lemos o capítulo 6 do livro do profeta Zacarias, nós vamos ver que ali o cavalo branco citado, ele faz algo ali que não tem como o anticristo fazer. Se nós olharmos para a palavra, nós vamos entender
no versículo 6 do capítulo 6, nós vamos ver: e o carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul, e os cavalos fortes saem e procuravam ir por diante para andarem pela terra. E ele disse: ide, andai pela terra. E andavam pela terra. E me chamou e me falou, dizendo: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Então, quando nós lemos esta palavra, meus irmãos, esta passagem, aqui nós vemos que os cavalos que saem para a terra do norte são os cavalos pretos, seguido do cavalo branco. E aqui nós vemos que aonde eles passam é repousado o Espírito de Deus sobre a terra do norte. À medida que esses cavaleiros vão passando na terra do norte, é derramado o Espírito de Deus. Então aqui nós vemos, meus irmãos, no Velho Testamento, no livro de Zacarias, algo que contrapõe o que está escrito, é o que muitas as pessoas falam e testificam e diz ser o cavaleiro branco do livro do Apocalipse. As pessoas pregam que ele é o anticristo. Eu não entendo que ele é o anticristo, porque primeiro ele traz na sua mão um arco. O arco, se nós for ver o arco, muitas das vezes pode ser um arco de guerra, de arco e flecha, ou pode ser o arco da aliança que Deus tem com o homem, que ele pode trazer na mão. Eu acredito que seja o arco da aliança, a aliança que Deus faz com o homem. Por isso eu não acredito que ele seja o anticristo. E quando eu leio o livro do profeta Zacarias, eu vou ver a semelhança nas cores dos cavalos. Então hoje eu vejo muitos afirmarem que este cavalo é o anticristo. Eu não acredito. E quando o cavalo preto sai na frente com a balança na mão, o cavalo preto ele simboliza o preço das coisas, é o peso das coisas. O cavalo preto, ele, à medida que ele passa, ele traz a fome, ele traz a dificuldade. E assim, muitas das vezes é que nós somos testados por Deus. Muitas das vezes, Deus ele nos testa, ele nos prova, e através de nós sermos provados, ele derrama sobre a nossa vida o seu Espírito, a sua unção, a tua graça. Então eu acredito que este cavaleiro branco do livro do Apocalipse não seja o anticristo por causa disso, meus irmãos. Porque não tem como o anticristo ser liberado do céu. Se a Bíblia diz que o anticristo ele vai subir das profundezas, ele é o filho do iníquo, ele é o filho do maligno. O anticristo é o próprio Satanás. Como é que ele vai ser liberado do céu lá de cima? Não tem como, meus irmãos. A Bíblia nos relata que o anticristo ele vai subir do abismo, ele vai subir e vai à perdição. Então não tem como ele estar sendo liberado do céu. Este cavaleiro do livro do Apocalipse não é o anticristo. Eu acredito que ele seja um outro ser que Jesus libera. Por isso, meus irmãos, nós devemos olhar para a palavra de Deus e compreender aquilo que as Escrituras nos mostram, porque a Bíblia, ela mesmo se interpreta sozinha. Não tem como eu afirmar uma coisa sem ter base naquilo que eu estou falando. Mas quando nós lemos o profeta Zacarias, nós vamos ver as mesmas cores dos cavalos sendo mostrada para o profeta Zacarias, e essas profecias do livro de Zacarias são para os últimos dias. Porque se nós ver aqui, o cavalo branco, ele vai estar derramando do Espírito de Deus, ou seja, repousando o Espírito de Deus. Aí se nós for ver, quando nós lemos o livro do profeta Joel, Joel vai falar assim, que nos últimos dias Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Então, quando essa profecia ela só pode ter cumprimento no tempo do fim, porque assim foi dito por Deus
E assim aconteceu também quando houve o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre os apóstolos em Atos capítulo 2. Então por isso nós devemos olhar mais para a palavra de Deus, procurar a justificar as coisas que nós ouvimos pela palavra, comparar tudo aquilo que nós ouvimos sendo pregado hoje, nos dias de hoje, sendo ensinado, e comparar com as Escrituras, para ver se tem base e apoio na palavra de Deus. Amém, Jesus? Eu espero que estas palavras venham servir de edificação para a vida de todos. Todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus, a todos.